Salam aleikum, rahmatullah, barakatuh. Amém, irmãos? Amém pela fé, né? Primeira vez que o meu filho ouviu salam aleikum, ele achou que era salame bacon. Falei, não tem nada a ver não. Mas salam aleikum significa paz de Deus para você. Rahmatullah significa misericórdia de Deus para a sua vida. E barakato, a bênção dele. Irmãos, três coisas nós precisamos muito na nossa vida cristã: da paz do Senhor, da misericórdia de Deus no dia da luta, da dificuldade e a bênção dele. E é esse meu desejo de coração para você nesta noite, amém? Uma alegria de coração estar com os irmãos nessa noite, falando um pouquinho do nosso trabalho lá no Oriente Médio. Nós trabalhamos, irmãos, já há 18 anos no Oriente Médio com plantação de igrejas secretas. E sempre quando eu falo que eu trabalho com plantação de igrejas secretas, vem o irmão e fala assim: pastor, aonde fica a igreja secreta? A gente é curioso, né, irmãos? Um muçulmano, quando ele se converte, irmãos, o desejo dele é pegar uma caixa de Bíblias, ir na praça, entregar Bíblias, ficar pregando, ser apedrejado e morrer para Jesus. Só que a gente não quer que ele faça isso. Por isso nós criamos, os missionários criaram um sistema de igreja secreta, onde a gente se reúne secretamente em grupos pequenos, de 12, no máximo 13 pessoas nas casas, e ali nós fazemos um culto sem louvor. É um culto de portas e janelas fechadas, um lugar pequeno, ali é só estudo da Bíblia e oração. E aí você pergunta, então pastor, a igreja secreta lá no Oriente Médio não tem louvor? Nós temos. A cada 3 meses, nós pegamos 3 ou 4 grupos de uma determinada região e nós entramos dentro do deserto, uma média de 3 horas, num lugar afastado no deserto, nós fazemos um culto que nós chamamos de cultão. Por que nós chamamos de cultão? Porque ele é longo, irmãos. Começa às 8h30, 9 da noite, vai até às 4 da manhã. O culto começa com louvor. Como eles não têm louvor, eles cantam bastante. 1 hora, 2 horas de louvor. Depois nós temos testemunho dos novos convertidos. E o árabe, quando ele dá um breve testemunho, é uns 50 minutos. Então a gente precisa controlar os testemunhos. Depois nós temos batismo dos novos convertidos, quando há pessoas a serem batizadas. Nós ministramos a ceia, e por último, irmãos, é a pregação da palavra, e quando o pastor prega menos de 4 horas, o pessoal sai falando que o sermão foi fraco. Então o pastor já me autorizou aqui, irmãos, a falar 4 horas, para ninguém falar que o meu sermão foi fraco. Então os irmãos descansam, e eu vi que os bancos são bem confortáveis, né? Nesse culto no deserto, irmãos, nós levamos bastante sanduíche. Por quê? Porque os árabes têm um costume de fazer piqueniques no deserto, à noite. Então, se chegar alguém estranho, interrompendo o nosso culto, a gente transforma o culto num grande piquenique. E quando não chega ninguém, irmãos, a gente come o lanche depois do culto do mesmo jeito. Porque com 4 horas de pregação dá fome, né? Essa é mais ou menos, irmãos, em linhas gerais, como que funciona a igreja secreta. E um crente da nossa igreja lá, ele participa de 3 ou no máximo 4 cultos com louvor por ano. Então, quando eu venho para o Brasil, eu lembro desse privilégio que nós temos de podermos louvar a Deus o tempo todo, todos os momentos, né? Eu fiquei vendo os adolescentes cantando, as crianças, o coral, o quarteto, falei, meu Deus, eu quero levar esse povo para o deserto. É coisa boa demais, entendeu? É uma bênção, irmãos, quando nós louvamos o Senhor. Irmãos, quando Deus me chamou para o campo missionário, eu fiz uma condição para Deus. A gente não pode fazer não, mas eu fiz. Depois eu tive que pedir perdão, viu, pastor? Porque eu falei, Senhor, eu estou pronto para ir aonde o Senhor quiser me enviar, desde que seja casado. Só que acontece uma coisa, irmãos. Quando a gente se converte, já diminui o grupo de pessoas para a gente achar uma esposa. Que a gente quer alguém do Senhor, né? Quando você é chamado para ser pastor, diminui um pouquinho mais. Porque a pessoa tem que ser crente, tem que ter chamado para ser esposa de pastor, que não é fácil. Quando você é chamado para ser missionário, fecha um pouquinho mais, né? Porque a pessoa tem que ter chamado para ser missionário também. Mas quando você é chamado para o Oriente Médio, irmão, o negócio fecha. Você fica na oração só.
E eu estava orando pela minha esposa, e aí eu fui fazer seminário, cheguei lá, compartilhei com um amigo meu de seminário, eu falei, eu estou orando uma esposa que vá comigo para o Oriente Médio. E ele diz, Osni, Deus tem uma eleita para cada um. Você para de orar pela esposa, ora pela sua eleita. Eu falei, acho que eu estou orando errado, por isso está dando certo. Comecei a orar pela eleita, passei o primeiro ano de seminário inteirinho orando pela eleita, irmãos. Nada. Segundo ano de seminário orando pela eleita, nada. No terceiro ano de seminário eu já estava um pouco desanimado, irmãos, dobrei meus joelhos lá no seminário de Campinas, falei, Senhor, se o Senhor não manda a eleita, manda umas candidatas pelo menos, que o negócio está feio. Mas nada, irmãos. Aí eu me formei, fui pastorear uma igreja antes de sair para o Brasil, e tinha um presbítero muito querido meu, que podia ser meu pai, um senhor experiente, e ele queria me animar, e ele falou, pastor, é bom que o senhor demore um pouquinho para casar-se, porque aí o senhor casa mais maduro. Eu falei, eu não tenho problema de casar maduro, eu não quero é casar podre. Mas aí, irmãos, eu conheci a Cláudia, que hoje é minha esposa. Eu comecei a conversar com a Cláudia no início, e eu falei, Cláudia, você está me vendo como pastor da igreja, mas esse não é o meu chamado, eu quero ser missionário. Ela falou, tudo bem. Eu falei, não, você não entendeu. Eu falei, eu quero ser missionário no Oriente Médio. Ela falou, tudo bem. Eu falei, você não entendeu. Eu falei, talvez eu vou morar num país que só tem guerra e bomba caindo 24 horas. Ela falou, tudo bem. Eu falei, você não entendeu, meu bem. Talvez nós não vamos morar em casa, nós vamos ter que morar em tenda. Ela falou, tudo bem. Eu falei, meu Deus. Eu falei, vou morar, Cláudia. E nós ficamos um mês orando. E aí chegou o dia que a gente ia se sentar e decidir o nosso futuro. E eu tinha falado tudo para a Cláudia, menos uma coisa. Com 17 anos eu fiz uma cirurgia complicada, fiquei estéril, não podia ter filhos. Mas estava dando tão certo com a Cláudia que eu não queria falar com ela isso. Mas aí no dia que eu fui conversar com a Cláudia, minha mãe me ligou. Falou, você já falou para essa menina? Eu falei, falou o quê? Ela falou, você sabe. Eu falei, não falei não. Ela falou, pois fale. E olha, irmãos, a pior coisa é desobedecer mãe, dá tudo errado. Às vezes eu nem queria... É assim, né, irmão? Às vezes eu nem queria pedir a opinião da minha mãe, porque depois eu tinha que obedecer. Porque senão dá tudo errado. A mãe fala, ó, esse negócio não dá certo. Não dá. A gente tem que obedecer. E aí eu cheguei lá, eu e a Cláudia. Eu falei, Cláudia, antes da gente oficializar o nosso namoro, eu tenho mais uma coisa para falar para você. Ela falou, mais uma? Eu falei, agora é a última mesmo. Ela falou, o que é? Eu falei, sou estéril, não tem problema não, né? Ela falou, o quê? Eu falei, é isso mesmo que você entendeu, eu sou estéril, não tem problema não, né? Ela falou, não entendi nada. Aí eu falei, sabe o que é, Cláudia? Com 17 anos eu fiz uma cirurgia complicada, fiquei estéril, não posso ter filhos. Irmãos, quando eu falei isso, a Cláudia baixou a cabeça e começou a chorar. Eu olhei, comecei a chorar também. Falei, meu Deus, já acabou que nem começou. Aí, irmãos, no meio do choro, a Cláudia levanta a cabeça e fala para mim assim, eu também sou estéril. Irmão, se eu fosse pentecostal naquela hora, eu falei, glória! Mas, como presbiteriana, a gente é mais calminho, né? Falei, amém. Nós entendemos, irmãos, que Deus tinha um plano para nós no Oriente Médio sem filhos. Juntamos os trapos, casamos, fomos para o Oriente Médio. E eu falei, Cláudia, de repente os árabes não gostam de criança. Por isso que Deus fez isso conosco. Mas eu chego no Oriente Médio, irmãos, a primeira família que eu encontro, o homem tem 49 filhos. A segunda família, 38 filhos. Eu olhei para a Cláudia e falei, eu acho que é sinal que eles gostam um pouco de criança. Ficamos 5 anos no campo, eu pego o avião para vir para o Brasil, para dar um relatório para as igrejas, e no avião eu falei, Cláudia, eu acho que é o momento de nós adotarmos um filho no Brasil. Os árabes amam criança e nós não temos. E nós íamos conversando sobre essa possibilidade de uma adoção no Brasil. Eu chego no Brasil, eu tinha uma agenda de 15 dias em Brasília, nós voamos para Brasília, ficamos 15 dias, voltei para São Paulo, e aí a minha esposa falou, eu preciso ir no médico. E mulher ama ir no médico, ela fica doente de vontade no médico. E a minha esposa ficou 5 anos sem ir no médico, estava até tremendo já.
E aí nós marcamos um ginecologista, presbítero, amigo nosso. E nós fomos lá. E o médico começa a examinar a Cláudia. E ele diz assim: tem neném aqui. Eu falei, como um bom presbiteriano, impossível. Eu sou estéril, ela é estéril, não tem como. Aí o médico falou: eu tenho tanta certeza que tem neném aqui que eu nem vou pedir exame de sangue. Vai fazer ultrassom para ver como é que está esse menino. Mas quando a gente é presbiteriano, irmãos, a gente sai da clínica, minha esposa começa a chorar. Eu falei: o que foi? Ela falou: é cisto que cresceu, é mioma. E agora nós vamos ver o tamanho desse mioma para ver, fazer a cirurgia. E ela vai chorando e nós vamos direto lá fazer ultrassom na clínica para ver o tamanho desse mioma. E eu estou lá, irmãos, fazendo lá com a minha esposa o ultrassom. De repente, no meio do ultrassom, eu ouço assim, tum, tum, tum. O médico falou: esse é o coração. Eu falei: da Cláudia? Ele falou: não, do neném, irmãos. Deus nos deu um filho, porque a palavra do Senhor diz que Deus faz da mulher estéril alegre mãe de filhos. E Deus faz milagre até na presbiteriana, irmãos. Coisa boa, né? Nosso Deus é soberano. O nosso caso, irmãos, foi tão inusitado que os médicos pegaram todos os nossos exames e foram para um estudo num congresso de medicina no Rio de Janeiro. E depois de 10 dias, um médico me liga e disse assim, eu falei: qual que foi a resposta que vocês encontraram? E eles disseram assim: olha, não tem explicação o seu caso. Só que aí nasceu meu filho, os jornais da cidade foram lá entrevistar, meu filho já nasceu famoso, irmãos. Porque foi um caso muito inusitado na cidade. Mas aí minha esposa teve algumas complicações pós-parto, teve depressão também. E eu tive que voltar para o campo sozinho. Minha esposa começou um tratamento aqui. E eu ficava dividindo meu tempo entre o Oriente Médio e o Brasil. Um período muito difícil, meu filho crescendo aqui com a minha esposa, só a minha esposa tratando, família ajudando. Eu lá no Oriente Médio, vindo para cá. E passaram-se o tempo, minha esposa já estava bem, mas o médico não dava alta. E aí eu falei: olha, fala para o médico dar alta para nós voltarmos para o Oriente Médio com família. E minha esposa, meio tímida para falar com o médico, eu fui com ela, falei, e o médico disse: olha, Osni, eu vejo que a Cláudia realmente está bem, então vamos fazer mais uma bateria de exames, se der tudo correto, está liberado vocês para voltar para o campo. E a Cláudia começa a fazer os exames e grávida de novo. Eu cheguei em casa, irmãos, dobrei meus joelhos e falei: Senhor, chega de milagres nessa área. 2 está bom, a coisa está feia. Não, né? E aí nasceu a nossa caçula, Débora, irmãos, e os nossos filhos são frutos do milagre do Senhor. Tiago agora completou em maio 14 anos, a Débora 12 anos, meus filhos falam 4 línguas, irmãos, fluentes em 4 línguas, e Deus tem usado a vida deles lá no Oriente Médio. O Tiago, quando ele era pequeno, começou a ir para a escola, nosso ministério lá é todo secreto, e eu falei: Tiago, no Brasil papai é pastor, aqui não, aqui papai faz isso e aquilo, que eu não posso ser chamado como pastor lá. E aí um dia o Tiago chega da escola e fala: pai, meu amigo perguntou: o que o senhor faz aqui? Eu falei: o que você respondeu, Tiago? Olha, pai, eu falei que no Brasil o senhor era pastor, mas aqui o senhor não é, não. É a benção, né, meu? Fui tomar um voo com a minha filha, eu entrei no avião, estava cansado, sozinho. Falei: filha, papai vai descansar um pouco aqui, qualquer coisa você me chama. Só que quando eu inclinei a poltrona do avião, irmão, sentou uma muçulmana do lado da minha filha, toda de preto, toda coberta, e ela puxa um assunto com a minha filha. Minha filha é muito tímida, eu fiquei curioso, como que minha filha vai responder essa conversa com a mulher? E a mulher foi perguntando, e eu não conseguia dormir ali, com os olhos fechados, mas ouvindo a conversa. E essa mulher foi perguntando várias coisas, de onde nós éramos e tal. E no meio dessa conversa, a mulher olha e fala para minha filha: vocês são muçulmanos? E eu falei: e agora, o que minha filha vai responder? E minha filha disse: não, nós não somos muçulmanos. A mulher falou: então vocês são cristãos? Eu falei: e agora, o que minha filha vai responder? E ela falou: não, nós não somos cristãos. Eu falei: meu Deus, vou ter que sentar com a minha filha, ela não entendeu o que nós somos ainda. Aí a mulher falou: então o que vocês são? Minha filha: nós somos de Jesus. Eu falei: eu vou marcar na minha agenda, isso é bom. Aí depois dessa conversa, irmãos, minha filha olha para a mulher e fala baixinho assim: viu, meu pai é pastor, mas ninguém pode saber.
Depois desse dia, irmãos, eu comecei a ficar mais com medo dos meus filhos do que dos terroristas. Uma luta, uma dificuldade. Mas nós tivemos um período no campo sem filhos e depois com filhos. E muda toda a dinâmica. Mas a parte disso, irmãos, nossos filhos têm sido uma bênção no nosso ministério, lá no Oriente Médio. Tem nos ajudado muito, amam o Oriente Médio, cresceram lá. E nós louvamos a Deus pela vida deles. E que os irmãos estejam orando. Eu trouxe aqui um imã de geladeira para você colocar na sua geladeira, de preferência para o lado de fora. E aqui tem a foto da nossa família, meu e-mail, se você quiser entrar em contato conosco. E nós temos um projeto também, chamado Projeto Abraão, que visa levantar intercessores pela Coreia do Norte, o país com maior perseguição cristã. Nós temos igreja secreta dentro da Coreia do Norte, já estive lá visitando esses campos, e nós temos divulgado, irmãos, aquilo que Deus está fazendo na Coreia do Norte, na Ásia, no Oriente Médio. Então você pode levar ali o nosso imã de geladeira para você estar orando pelo nosso ministério lá no Oriente Médio. Amém? Abra sua Bíblia comigo, meu amado, em Atos dos Apóstolos, capítulo 29. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 29. Quem achou, diga amém. Eu ouvi alguns améns. 29. No celular não tem, só na Bíblia, irmão. Achou aí, irmão? Tem não? Está aqui, irmão. Sabe por que nós não temos Atos 29 na nossa Bíblia, irmãos? Atos dos Apóstolos é o único livro na Bíblia que não acabou ainda, ele está em aberto. Porque Atos dos Apóstolos fala sobre a história da igreja. E nós não temos Atos 29 na nossa Bíblia, irmão, sabe por quê? Porque eu e você estamos escrevendo Atos 29. Nós somos a Bíblia para a próxima geração, irmão. As próximas gerações vão ler a sua história. Seus filhos vão ler a sua história. Você pai, você mãe. Você está escrevendo a história. Você está escrevendo Atos 29 para as próximas gerações. Por isso, irmãos, que nós não temos na nossa Bíblia ainda. E aí eu pergunto para você, quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, você tem 28 capítulos de uma igreja de poder, de uma igreja que ora e o chão treme, de um sermão que nem tem divisão, que nem tem muita homilética, mas 3.000 pessoas se convertem num dia só. E como que nós estamos dando continuidade a essa igreja, irmãos? Como que você está escrevendo a vida da igreja? Como que seu vizinho olha a igreja que você está representando? Que essa seja um desafio para todos nós, para escrevermos uma história e deixarmos um legado que vai valer a pena para as próximas gerações. Amém? Então abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Eu espero que você tenha aí na sua Bíblia. Marcos, capítulo 2, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Já achou aí? Marcos 2, versículo 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Até o versículo 6. Irmãos,
esse texto da palavra do Senhor fala sobre 4 homens que tinham uma missão. E a missão desses homens era levar um paralítico até Jesus. Parece uma missão simples, mas nós vemos no texto que havia várias coisas que impediam eles de cumprir a missão. Esses 4 homens, irmãos, representam eu, representam você, representam a igreja de Cristo. E Deus nos deu uma missão, irmãos. A missão de levarmos o evangelho às nações. A missão de levarmos o evangelho àqueles que estão perdidos. De anunciar aos povos que existe salvação no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Ele é o único nome que pode trazer salvação. E nós lemos no texto, irmãos, que esses homens cumpriram a sua missão. Eles encerraram bem essa tarefa. Eles concluíram essa missão. Mas para isso, irmãos, eles tiveram alguns passos. E o primeiro passo que eles tiveram que fazer, irmãos, for vencer os obstáculos. A Bíblia diz assim que quando eles chegaram na casa, tinha tanta gente ali na casa onde Jesus estava pregando, que estava quase impossível de aproximar-se da casa. Qualquer, irmãos, missão que nós abraçamos, nós vamos ter obstáculos. Nós vamos ter barreiras. Não é só lá no Oriente Médio, aqui nós vamos ter barreira. O Oriente Médio nós temos várias barreiras, irmãos. Você chega no Oriente Médio, a primeira coisa que você enfrenta de barreira é a língua árabe. A língua árabe é uma língua complicada, escreve da direita para a esquerda, uma língua de tonalidades. Em árabe, cada palavra, cada letra em árabe, ela tem pelo menos 4 tonalidades. Por exemplo, você pega a letra D, você tem dá e dó. Se você pegar a letra T, você tem tá e tó. Se eu falar matar, é chuva, mas se eu falar matar, é aeroporto. Se eu falar alã, é lápis. Se eu falo alã, é dor. Se eu falo alã, é bandeira. Desses 3 alãs, irmãos, o primeiro que eu aprendi foi dor. Eu saía de casa, o filho do meu vizinho pegava na minha calça e falava: tio, eu quero um alã do Brasil. Eu entendi uma dor do Brasil. É isso que eu entendia. Eu falei: eu vou ter que espancar esse menino para ele saber o que é uma dor brasileira. Mas antes de bater nele, eu fui estudar, irmãos. E descobri que o que ele queria era uma bandeirinha do Brasil. Eu dei a bandeirinha e não precisei bater no menino. Em árabe, se você falar kalbi, é cachorro, mas kalbi é coração. Então várias vezes, irmãos, eu falei que Jesus entrou no meu cachorro ao invés do coração, porque é muito próximo. A árabe é um grande obstáculo, irmãos. Lá no Oriente Médio, uma das primeiras coisas que você tem que aprender são as saudações, porque você deve saudar as pessoas na rua, independente se você conhece ou não. No entanto, irmãos, a saudação ela vai muito de acordo com a pessoa estar na rua. Por exemplo, se uma pessoa estiver só parada, é um tipo de saudação, mas se ela estiver em movimento, é outra saudação. Nós temos mais de 22 saudações. Se uma pessoa estiver tomando água na rua, é uma saudação, mas se for café, é outra saudação. Então você gasta uns 20 minutos só para analisar a pessoa, para saudar ela corretamente. Eu lembro que eu estava num velório, irmãos, logo no início eu estava na fila, a viúva estava lá, e eu estava na fila e pensando, qual que é a saudação agora, meus pêsames em árabe para essa mulher. O marido dela morto lá, eu estou na fila e minha esposa atrás de mim só copiando o que eu estou fazendo. E eu fui pensando, é essa? Não, não é essa, não é essa. E foi. Quando eu cheguei na mulher, a única coisa que saiu foi parabéns. Mas eu não percebi, eu saí, a minha esposa nem repetiu. E aí eu saí dali, minha esposa falou, meu bem, você viu o que você falou para a mulher? Eu falei, meus pêsames. Ela falou, não, meus pêsames é outra palavra, você falou parabéns. Mas a gente, marido, não gosta de admitir que a esposa está certa. A gente tem que sair por cima, né? Eu falei, agora, como é que eu vou sair por cima aqui para não deixar minha esposa me corrigir? E eu falei, meu bem, de repente ele foi um péssimo marido, que é parabéns mesmo. Aí a gente sai mais por cima assim, né? Quando você vai tomar ônibus lá no Oriente Médio, irmãos, o ônibus não tem horário, a hora que ele enche, ele sai. Então às vezes você senta no ônibus 8 da manhã, o ônibus sai 2 da tarde, você pega amizade com todo mundo, toma lanche juntos no ônibus, porque você
tem que esperar o ônibus encher. Quando você quer ir rápido para um lugar, você tem que orar para bastante gente querer ir no mesmo lugar que você vá, para o ônibus encher mais rápido, para ele sair. Ou você paga os assentos vazios. Só que quando você senta no ônibus, irmãos, cada pessoa que entra, você deve desejar a ela uma boa viagem, independente se você conhece ou não. E a saudação em árabe ela é assim: Inshallah tituafak. Você tem que fazer esse no final. Só que esse ele é uma letra em árabe. E às vezes ele aparece no meio da palavra. E é horrível. Você fala um pedaço da palavra e continua a palavra. É uma coisa horrível. Eu não gostava dele. Fui falar com a minha professora de árabe e ela disse: olha, Osni, esse em muitas palavras, se você não pronunciar, o sentido é o mesmo, não muda, o significado não muda. Ela falou em muitas, eu pus na minha cabeça em todas. Falei, eu não vou mais usar esse ele é muito chato. Só que no ônibus, irmãos, quando você fala Inshallah tituafak, significa eu espero que você tenha uma boa viagem, uma viagem abençoada. Só que sem o significa eu espero que você morra nessa viagem. Mas eu não sabia. Então eu estava no ônibus, irmãos, cada pessoa que entrava eu falava, espero que você morra nessa viagem. E a resposta é você também. Então a gente ia morrer juntos, né? Sem muito problema. Mas aí eu percebia que quando eu falava eles riam. Eu falei, acho que eles estão rindo do meu sotaque, porque o árabe é a minha terceira língua. Aí entrou um rapaz e eu falei, eu espero que você morra nessa viagem. Ele não respondeu, eu falei, mal educado. Aí ele veio rindo para o meu lado, sentou, me abraçou e falou assim, você não é daqui. Eu falei, não, como é que você descobriu? Aí ele falou, nessa saudação você precisa fazer você já pode ir para lá. Foi um coral. Obstáculo, irmãos. A língua é um grande obstáculo do campo missionário. Eu lembro, irmãos, no desespero que eu não aprendia árabe. Um dia eu cheguei em casa, falei para minha esposa, pega todos os livros de árabe. Eu já tinha comprado para o curso todo. Falei, traz aqui na sala. E ela trouxe sem saber o que estava acontecendo. Eu tinha uma mesinha de centro na minha sala. Eu falei, empurra essa mesinha de lado. Ela empurrou. Falei, agora vamos abrir todos os livros aqui no chão. Aí minha esposa abriu e falou, o que você vai fazer? Eu falei, calma. Tive uma ideia. Falei, meu bem, nós vamos andar em cima desses livros, não vamos orar. E as palavras de árabe, elas vão sair do livro, vai entrar no nosso sapato, vai subindo assim, até chegar na nossa mente. Quando passar uns 20 minutos orando aqui, nós vamos sair falando árabe. Você crê nisso, minha esposa? Não foi muito convincente, não. Nós começamos a orar ali, irmãos, mas a melhor coisa que Deus faz é dar uma esposa sensata que pensa. Porque depois, nos 5 minutos, minha esposa falou, meu bem, vamos parar com essa palhaçada, vamos pegar os livros e estudar, que a gente vai ganhar mais. E não aconteceu nada, irmãos. A única coisa que aconteceu é que os livros ficaram marcados de sapato. Eu chegava na escola, os meninos falavam assim, tem criança em casa? Eu falei, pior que não tem. Mas esse fato, irmãos, o desespero fez-nos crer que Deus podia nos dar o árabe. Vencendo os obstáculos, irmãos. Você vence qualquer missão que você vai abraçar. Você tem que vencer os obstáculos. Tem um obstáculo cultural. Você chega lá no Oriente Médio, você enfrenta um obstáculo cultural. Você vai visitar uma família lá no Oriente Médio, eles vão dar um café para você. Você toma esse café, aí eles vão trazer frutas, eles vão trazer pão, eles vão trazer chá, eles trazem várias coisas, irmãos. Só que, no entanto, quando eles trazem o segundo café, é sinal que a visita acabou, é para você tomar e ir embora. Mas eu não sabia. E eu tomei o segundo café, fiquei 1h30 depois do segundo café. E eu percebi que alguma coisa eu tinha feito de errado ali na casa. Aí eu fui falar com outro missionário que estava mais tempo lá. E ele começou a falar, você fez isso? Eu falei, não. Você fez isso? Não. Ele foi dando as diversas possibilidades. E aí ele falou assim, quantos cafés deram para você, Osni? Eu falei, um no início da visita, um no meio. 3 cafés, ó. É para ir embora mesmo, né, pastor? Aí o missionário falou, não, Osni, o segundo café é sinal que a visita acabou, é para você ir embora. Aí eu tive que ir lá pedir perdão para a família, irmãos. Mas eu gostei disso. Porque quando vai uma pessoa que você não gosta muito, você já põe a garrafa ou as 2 xicrinhas. Já põe as 2 xicrinhas, né? Já dá um jeito.
A cultura, irmãos, é o obstáculo da cultura. Aí o café árabe, ele não é coado, ele é com pó. Eu gosto de café quente. Eu virava aquela caneca de café quente, irmãos, minha boca enchia de pó. E aí o cérebro manda uma mensagem para a garganta que ele não quer aquele café. Então fica aquela tribulação dentro da sua boca. Mas uma hora tem que funilar, e quando passa para a sua garganta dá vontade de tossir. Só que se você tosse tomando café árabe, significa que o café está ruim, é falta de educação. Então eu tinha que engolir aquele café com pó em nome de Jesus. E eu falei para minha esposa, meu bem, eu amo os árabes, eu creio que Deus nos chamou para o trabalho aqui com os árabes, mas o café deles só a graça. Aí eu fui numa família, irmãos, que já era mais íntima assim, e ele veio e trouxe o café para mim, eu fui tomar, ele falou, não, Osni, espera um pouquinho. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque o nosso café tem pó, se você esperar um pouquinho, o pó assenta. Aí ele falou, e quando você tomar, não vira tudo não, porque o pó a gente não toma. Falei, agora que já tem um pé de café no meu estômago, você me fala, 3 meses tomando café com pó? Diferença cultural, irmãos, obstáculos que a gente precisa vencer. Os árabes, quando eles vão cozinhar, irmãos, eles pegam os pedaços de carne de camelo, colocam na panela grande, e eles começam a fritar aquela carne. Quando a carne está bem frita, eles colocam arroz, aí mistura tudo aquilo na panela. Quando está bem cozidinho, eles colocam amendoim, e vão misturando tudo aquilo ali. Depois eles colocam couve-flor, mistura tudo aquilo ali, irmãos, colocam algumas outras sementes, depois eles colocam bastante canela em pó, mistura tudo aquilo ali. Quando está bem misturadinho, eles colocam iogurte natural, mistura tudo aquilo ali. E aí, irmãos, eles pegam essa panelona, viram numa travessa, assim no chão, todo mundo senta ao redor e vai comer com a mão ali, todos juntos. E aí ele pega aquele pedaço de carne de camelo grande, e está muito grande, então ele começa a tirar os pedaços com a boca, e ele vai passando para você, e já vem mastigado, salivado, uma delícia. Você ficou com água na boca, né? Diferença cultural, irmãos. Eu fui num casamento com a minha esposa. Lá eu gosto do casamento, irmãos, porque lá eles dão a festa depois da cerimônia. E tem casamento que a gente só vai por causa da festa. Lá dá mais certo, porque a festa vem primeiro, não, né? Aqui no Brasil você precisa ficar esperando a cerimônia acabar, não, né? Lá não. Lá eles dão a festa, quando termina a festa é a cerimônia. Aí muita gente vai embora. Eu fui para esse casamento, mas eu me perdi no caminho. Quando cheguei lá, eu e minha esposa, o jantar já tinha passado, já estavam preparando para a cerimônia. E aí eu entrei, a mulher falou assim, olha, vocês perderam o jantar, nós já estamos preparando para a cerimônia. Eu falei, não tem problema. Ela falou, deixa eu ver se sobrou alguma coisa. Irmãos, a sobra é aquela travessa que todo mundo comeu com a mão e já pôs ali. Eu falei, não tem problema, eu estou bem. Ela falou, faço questão. Aí ela colocou a gente num quartinho, irmãos, e tinha um guarda-roupa e uma cama de casal, e eu sentei ali, esperando a porta fechada. Daqui a pouco ela entra, ela falou, minha mãe falou que a comida está aqui. Eu falei, no quarto? Aí ela baixou e tirou debaixo da cama aquela travessa, irmão. Tudo misturado. Aí ela baixou debaixo do guarda-roupa e tirou outra travessa, tudo misturado. Aí ela falou, vocês desculpem que eu não vou poder acompanhar vocês aqui, que eu estou correndo com a cerimônia lá, mas fica à vontade. Ela saiu, fechou a porta, ficou eu e minha esposa. Eu olhei aquela comida. Falei, meu bem, dá uma mexida nessa comida para lá e para cá. Como coisa que a gente comeu, que eu não estou querendo tocar nisso daí, não. Quando eu acabei de falar, irmãos, ela abriu a porta, ela falou, está tudo certinho lá, eu vou acompanhar vocês aqui. Aí nessas horas, irmãos, nós temos que fazer a oração do missionário. Sabe qual que é a oração do missionário? Senhor, eu faço entrar e o Senhor faz ficar. Porque para colocar lá dentro eu dou conta, irmãos, mas para segurar lá tem que ser obra do Espírito de Deus. Porque o negócio quer sair. Obstáculo, irmãos, diferença cultural. Quando você abraça uma missão, seja no Brasil, seja no Oriente Médio, você vai enfrentar obstáculos. E foi isso que esses 4 homens tiveram que enfrentar, muitos obstáculos. Mas vamos em frente, irmãos. A segunda coisa que esses homens tiveram que vencer, irmãos, foi a convencionalidade. Qual que é o lugar convencional para entrar numa casa, irmãos? É pela porta. Mas a porta não deu jeito. A porta estava fechada, então eles arrumaram um jeito e entraram pelo telhado.
Irmãos, a missão tem que ser cumprida. No Oriente Médio, você não pode entrar como pastor, você não pode entrar como missionário, mas a missão continua nas nossas mãos. Nós precisamos levar o evangelho para os árabes, nós precisamos levar a palavra para eles, e nós temos que arrumar meios para entrar e para fazer a palavra chegar a eles, que se não for pela porta, nós vamos entrar pela janela, pelo telhado, mas nós vamos vencer para que a missão seja cumprida. Lá no Oriente Médio, irmãos, 30% dos muçulmanos se convertem lendo a Bíblia, sem contato com ninguém, só eles lendo a Bíblia sozinhos. 30% se converte sem pregação de ninguém, só com a Bíblia. Só que eles não têm a Bíblia. Não é que nem fácil como a gente tem aqui. Por isso nós entregamos as Bíblias de madrugada, irmãos. Nós saímos com a Bíblia escondida no nosso corpo, nós viramos um homem-bomba de Bíblia. E a gente sai e deixa a Bíblia 2, 3 horas da manhã na porta da casa da pessoa. Ela levanta de manhã e ela encontra uma Bíblia na porta da casa dela. Algumas Bíblias são destruídas, algumas Bíblias são queimadas, mas algumas Bíblias são lidas e Deus tem transformado vidas através da sua palavra. Eu comecei a fazer esse trabalho de madrugada sozinho, irmãos. Mas eu saía, minha esposa preocupada, é um risco muito grande. E minha esposa falou, você precisa de um companheiro, você precisa sair com alguém. E eu fui falar com um missionário, e o missionário falou, isso daí é muito risco, muito arriscado esse negócio. Aí eu fui falar com outro, ele falou, isso daí é muito perigoso. Eu falei, meu Deus, como que eu faço para conseguir? Aí, irmão, chegou um missionário novo no campo. E o novo, irmãos, novo convertido, novo missionário, ele não sabe dos perigos, ele aceita tudo. Eu falei, é ele. Chegou um mexicano, chegou lá, eu falei, eu tenho um ministério bom para você, você topa? Ele falou, topo, nem sabia o que era. Eu falei, nós vamos sair entregando Bíblia de madrugada, porque 30% dos árabes se converte só com a leitura da Bíblia. Ele falou, eu topo. E é bom assim, né, irmão? Quando você tem um novo convertido na igreja, tudo que você fala, ele aceita. E lá no campo é a mesma coisa, o missionário chega com fogo, né? Depois de uns 10 anos ele começa a escolher o que ele vai fazer, quer liderar. Aí eu comecei com o mexicano, meia-noite a gente reunia, 1h da manhã a gente saía, arrumava o nosso corpo, saindo fazer entrega. Um dia, irmãos, 2h30 da manhã nós estamos caminhando, e eu vejo 2 carros assim, vindo bem devagarzinho na nossa direção. Eu virei para ele, para o mexicano, e falei, para de entregar, porque pode ser gente da polícia secreta. E a polícia secreta do Oriente Médio, irmãos, eles não andam uniformizados, porque eles são secretos. Eu fiquei sabendo que a polícia secreta de Portugal anda rigorosamente uniformizada, eles têm até plaquinha, polícia secreta aqui. Mas lá no Oriente Médio, a gente não sabe quem é. Aí, irmãos, os carros vieram, e de repente os 2 carros pararam, bloqueando a nossa passagem. 4 homens desceram do carro, meu amigo não falava árabe ainda, eles começaram a falar comigo. E as primeiras frases que eu falei em árabe, os policiais ali já descobriram que eu não era de lá, eu tenho um sotaque. E ele falou, você não é daqui? Eu falei, não. Ele falou, da onde você é? Eu falei, da onde você acha que eu sou? Ele falou, do Egito. Eu falei, não é, mas é perto. Ele falou, da Turquia. Eu falei, chegou mais perto ainda. Aí eu falei mais os 2 países ali, irmãos, mas de repente eu falei para eles, eu sou brasileiro, irmãos. Quando eu falei que era brasileiro, aqueles 4 homens abriram um sorriso no rosto e começaram a escalar toda a seleção brasileira de futebol. E eles começaram a perguntar nome de jogadores que eu não conhecia, eu já estava tempo fora do Brasil, e ele perguntava fulano, eu falava, joga um bolão, é bom demais, mas eu não sabia de quem que eu estava falando. E aqueles homens falaram, nós amamos o Brasil, nós amamos o futebol brasileiro. E olha, eu nunca encontrei assim um brasileiro ao vivo e a cores aqui. E olha, eu não encontro um, eu encontro 2 brasileiros. E o mexicano fica quietinho. O mexicano nem abriu a boca. Aí os homens, irmãos, naquela alegria, eles estenderam a mão e me puxaram para dar um abraço de boas-vindas ao país dele. E as Bíblias batendo nele. E aí eles puxaram o mexicano que saiu por brasileiro também naquela noite. E as Bíblias batendo nele. E eu olho para o mexicano começa a mudar de cor. Fica verde, vermelho, amarelo. E aqueles homens olharam para a gente e falaram, onde vocês estão indo? Nós estamos andando.
Vocês querem carona? Eu falei, não, tá tão bom aqui. E aqueles homens saíram, irmãos, e não nos revistaram. Quando eles saíram, sabe o que aconteceu conosco? Não senti a perna não, irmãos. Sentei no chão, meia hora, orando para Deus me devolver as pernas. E para o meu amigo mexicano voltar na cor dele natural. O mexicano olhou para mim e falou, pastor, está ficando perigoso. Eu falei, tá. Ele falou, vamos parar? Eu falei, vamos. Nós paramos 2 meses. Eu encontro o mexicano, ele falou assim, pastor, medo é psicológico. Eu falei, é. Ele falou, vamos voltar? Vamos. Voltamos, irmãos. Aí entrou o inverno. E nós estamos entregando Bíblia, e no inverno é melhor, porque a roupa de inverno ajuda você a esconder mais. Um dia nós estamos preparando, eu peguei uma jaqueta minha, cortei todo o forro dela, enchi de Novos Testamentos. Ele fez o mesmo, mexicano. Nós estamos preparados para sair, chegou um árabe da nossa igreja secreta. E ele falou, onde vocês vão? Eu falei, nós entregamos Bíblia, você sabe disso? Ele falou, eu quero ir junto. Irmão, se um árabe for pego entregando Bíblia, ele vai ser morto na nossa frente. A gente demora um pouquinho ainda, eles vão prender, torturar uns 10 dias, depois eles vão ver o que vai fazer. Mas ele não, ele vai ser morto ali. E eu expliquei isso para ele. Ele falou, eu quero ir assim mesmo. Nós colocamos Bíblia nele e saímos. Já era tarde, por volta de 3 horas da manhã, nós estamos subindo uma subida, porque subir só pode ser subida. E minha esposa não gosta que eu falo isso, que ela fala que é redundante, mas eu só falo quando ela não está presente. Nós estávamos subindo aquela subida lá mesmo. Eu estava um pouquinho mais à frente, e atrás estava o árabe e o mexicano multicolor. E aí eu vejo a mesma cena, irmãos, 2 carros vindo na nossa direção. Eu virei e falei para eles, para de entregar, porque pode ser gente da polícia, anda naturalmente. E aí os carros vieram se aproximando, e quando eu certifiquei que realmente era da polícia, eu fui virar e falar que era da polícia, eu só vi uma perna do árabe pulando o muro da casa, e nem minhas Bíblias ele devolveu, foi embora. Ficou só eu e o mexicano. Os 2 carros aproximaram de nós, irmão, um carro saiu, o outro ficou. Quando um carro saiu, eu falei para o mexicano, eles já nos reconheceram, e um carro ficou para nos levar. A gente carregado de Bíblias, o motorista desce e o outro policial fica dentro do carro procurando alguma coisa. Eu começo a conversar com esse policial, mas eu estou de olho no carro. O que ele está procurando? O medo era tão grande, irmãos, que na minha cabeça ele ia sair com um detector de Bíblias. Não existe, mas naquela noite existia. Eu falei, ele vai sair com um detector de Bíblias. Uma noite fria, irmãos. E aquele homem vem e ele sai do carro com uma garrafa de café e 4 xicrinhas. Nós temos um café da casa, que é o café com pó, mas nós temos o café do público, que você toma nas lojas e tal. E o café do público, ele é servido numa xicrinha tão pequenininha assim, que você só consegue segurar essa xicrinha com 2 dedos. E ele serve para você um café que é coado, mas sem açúcar. E ele põe o café, mas a xicrinha é tão pequena que numa virada acaba o café. E aí eles colocam mais. E aí você vira, aí eles colocam mais. Aí você vira, eles colocam mais. Quando você não quer mais, você tem que fazer assim com a xicrinha. Só que até eu descobrir isso, eu tomava uns 40 cafezinhos. Porque eu não sabia quando que tinha que parar, entendeu? Tinha que... Aí esse homem pegou essa xicrinha, colocou as 4 xicrinhas em cima do carro e nos chamou próximo do carro. E nós estamos tomando café ali, irmãos. E eu olho, eu vejo aqueles policiais, nós estamos carregados de Bíblias, tomando café com o pessoal da polícia secreta. Eu falei, Deus, só o Senhor para agendar uma reunião dessa. Eu jamais ia marcar um encontro desse, tomando café, carregado de Bíblia com o pessoal da polícia. Balançamos a xicrinha rapidão, irmãos. E aí os homens olharam para nós, onde vocês estão indo? Nós estamos andando. Vocês não querem carona? Eu falei, não, tão bom aqui. Estava frio. E aqueles homens saíram e não nos revistaram, irmãos. Quando eles saíram, a gente não sentia mais perna, não. A
palavra, irmãos, tem que ser chegada na mão das pessoas. E se não dá certo para entrar pela porta, nós fazemos entrar pelo telhado, pela janela, mas a palavra precisa ser pregada. Nós fomos abordados pela polícia mais uma vez num dia que a gente não tinha nada. Nesse dia eles não quiseram conversa. Eles falaram: encosta na parede, nós queremos revistar vocês dois. Uma das coisas mais horríveis, eu não sei se você já teve experiência de ser revistado por um policial, é muito ruim. Só que naquele dia eu gostei tanto, porque a gente não tinha nada. Eu falei: glória a Deus, pode revistar. Depois que eles nos revistaram, eles estavam um pouco agressivos conosco, eles amenizaram, começaram a conversar conosco. E eles perceberam que nós éramos estrangeiros, e depois de algumas conversas, eles falaram: onde vocês estão indo? Nós estamos indo para Jabalamã, que era um bairro lá. Vocês querem carona? Eu falei: lógico, leva a gente lá. Nós, irmãos, não podemos impedir que a palavra chegue. Se não dá certo de um jeito, nós temos que fazer a palavra chegar de outras maneiras. Mas a pregação tem que ser feita. Mesmo nos lugares mais difíceis, tem 3 cidades na Arábia Saudita que nenhum missionário pode pisar, nenhum cristão pode pisar. A cidade de Jeddah, Madina e Meca. Você está na estrada na Arábia Saudita e tem uma placa, desse ponto para frente só muçulmano pode dirigir. Como que a palavra chega lá, irmãos? Existem programas de rádio chegando, existem programas de TV que são transmitidos por Marrocos, por outros países, e a palavra está chegando até nos lugares mais difíceis e mais fechados do mundo, porque quando barra o homem ou o missionário de chegar, irmãos, eles não conseguem barrar o Espírito de Deus, e Deus está transformando vida nos lugares mais difíceis do mundo. Então, quando você abraça uma missão, saiba que vai ter obstáculos, e saiba que às vezes não dá para fazer do jeito certinho, não dá para fazer pela porta, e você vai arrumar meios criativos para que a palavra para que a sua missão possa ser cumprida. Uma terceira lição que eu tiro desse texto, irmão, é que eram 4 homens, e eles tiveram que vencer as diferenças deles. Você já imaginou 4 homens carregando aquele paralítico? Um fala assim: vamos entrar pela porta do fundo. O outro fala assim: não, eu acho que é melhor pela janela. O outro fala assim: não, pelo telhado. E o outro fala: não, nós vamos tentar a porta, porque tem que ser só pela porta. 4 ideias, são 4 homens, e agora eles tiveram que sentar-se e decidir uma coisa em conjunto. Eles tiveram que vencer as diferenças deles. Irmãos, quando a gente trabalha aqui na igreja, vocês aqui, nós falamos a mesma língua, nós cremos na mesma doutrina, você faz parte da mesma igreja. É fácil trabalhar em equipe? Não é. Agora eu chego no Oriente Médio, apresento a minha equipe, é um casal de americanos, um casal de alemães, uma família de coreanos, uma família de canadenses, eu e minha esposa de brasileiros, para nós sentarmos juntos e plantarmos igreja entre os árabes. Cada um desses missionários vem de uma denominação diferente. E agora, irmãos, se nós não estivermos dispostos a pagarmos o preço de caminharmos juntos, de planejarmos juntos, de vencermos as diferenças e trabalharmos para o reino, nós não vamos conseguir fazer nada. Eu lembro que logo quando eu cheguei, eu liguei para o canadense, que era da minha equipe, ele estava 10 anos no campo, falei para minha esposa: nós temos que aprender com gente que está há tempo aqui. Vamos visitar o canadense, que é da nossa equipe. Eu liguei para ele, falei: eu sou o Osni, Cláudio, nós chegamos aqui, somos da sua equipe, nós queremos visitá-lo. Ele falou: tudo bem, então já ouvi falar de vocês, vocês são bem-vindos. Eu falei: eu posso te visitar? Ele falou: pode. Ele falou: quando você quer me visitar? Eu falei: pode ser hoje à noite? Ele falou: pode. Aí ele falou: que horas que você vem? Eu falei: lá para 7h30, 8 da noite. Ele virou no telefone e falou: você vai vir 7h30 ou 8 horas? Aí percebendo? Eu falei: eu vou 7h30. Ele falou: um minutinho só. Ele foi lá, pegou a agenda dele, marcou 7h30, Osni e Cláudia. Ele virou no telefone e falou: Osni, que hora que você vai embora? Eu falei: o quê? Ele falou: que horas que você vai embora? Eu falei: eu não estou te entendendo, meu irmão. Ele falou: você vai vir 7h30, você pode ir embora 1h da manhã, mas eu preciso ter um horário para mim fazer minha agenda. Eu falei: vou embora às 9h. Ele falou: tá bom, Osni, das 7h30 às 9h o horário é seu, está fechado. Eu desliguei o telefone, olhei para minha esposa, falei: a nossa equipe. Eu fui na casa do canadense,
Estou lá pelas 8 horas da noite, a esposa do canadense vai na geladeira, pega um bolo de chocolate que me dá água na boca só de pensar nesse bolo. E ela chegou e falou, vocês querem bolo de chocolate? Quando a gente está com vergonha na casa de alguém novo, o que a gente fala? Não, obrigado. Foi o que eu falei e o bolo foi embora e não voltou mais, nem com as minhas intercessões. Porque, irmãos, eu estava na mente do Brasil. Falei, você quer o bolo? Não. Ah, pega. Aí na segunda vez a gente fala ainda não, né? Não. Fala um pedacinho só. Ah, falei, já que você insiste. A gente já queria desde a primeira. Só que é a questão de educação, né? Mas na cultura canadense não, ou você quer ou você não quer. Aí eu tive que aprender da próxima vez. Você quer bolo de chocolate? Quero um pedaço grande, por favor. Entendeu? Já vai mais direto assim, né? Vai aprendendo. Aí, irmãos, aquele canadense muito arrogante, o casal da minha equipe. Ele olha para mim e fala, o que vocês vieram fazer aqui no Oriente Médio? Eu olhei para ele e falei, eu tenho 2 sonhos. Tenho 2 alvos, eu tenho 2 desejos no meu coração. Ele falou, qual que é o primeiro? Eu falei, eu quero falar árabe, eu quero comunicar com esse povo, eu quero falar árabe fluente. Quando eu falei isso, irmãos, ele levantou, pôs o dedo no meu rosto e falou assim, Osni, você nunca vai aprender árabe. A árabe é a segunda língua mais difícil do mundo, eu estou aqui há 10 anos, todo o meu ministério é em inglês porque eu não falo árabe. Aí ele falou, qual que é o seu segundo sonho? Aí eu pensei assim, depois dessas palavras de motivação, de incentivo, para levantar um missionário que acabou de chegar no campo, eu respirei fundo, eu falei, eu quero trabalhar com plantação de igrejas secretas que eu sei que tem aqui. Quando eu falei isso, irmãos, ele gastou mais uns 45 minutos só falando coisa negativa e me desanimando. E no final ele falou, tem mais algum alvo? Eu falei, não, por hoje é só, meu irmão. Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz. Eu saí da casa dele, a minha esposa falou, vamos tomar ônibus? Eu falei, não, vamos a pé para a gente ter mais tempo para chorar. Porque a nossa equipe. Eu começo a estudar árabe, irmãos, depois de 2 anos, eu e minha esposa estamos falando árabe fluente. E quando eu pego o diploma de árabe, eu saio da escola de árabe, tinha uma escadinha assim, do lado da escola. Eu começo a subir a escada, quem que eu vejo descendo a escada? O canadense, irmãos. Quando eu vi ele, meu coração se encheu daquela vingança santa de crente. Eu falei, meu Deus, eu preciso aproveitar desse momento, depois eu peço perdão em casa. Mas eu não precisei falar nada, irmãos. Ele me abraçou, falou, não aprendeu? Eu falei, viu? Irmãos, muitas vezes o maior inimigo para nós cumprirmos a nossa missão que Deus colocou nas suas mãos, não é alguém lá fora, mas às vezes é o irmão do seu lado, que não entende a visão ou a missão que Deus deu para você. E quando você compartilha para o irmão errado, ele vai falar assim, ixi, nessa igreja aqui, nada funciona. E aí você desanima e tira o sonho que Deus tem para você. Porque você não conseguiu vencer as diferenças. Deus, irmãos, não nos chamou para trabalharmos como ilhas. Ele nos chamou para trabalharmos em equipe. E nós precisamos uns dos outros. A minha equipe mudou várias vezes no Oriente Médio, mas tem um missionário que está comigo já há 10 anos. Um homem de Deus, nós temos diferenças, nós temos dificuldades no dia a dia, só que nós curamos todas as feridas a cada dia para que a gente possa cumprir a nossa missão de levar aquele paralítico até Jesus. Nós precisamos vencer os obstáculos, vencer a convencionalidade, vencermos as diferenças. E por último, irmãos, nós precisamos levar o paralítico, as pessoas doentes, até Jesus. Você não leva para uma igreja, você não leva para uma doutrina, você leva as pessoas até Jesus, porque é Jesus que pode mudar a realidade das pessoas. É Jesus que muda a vida das pessoas. Tinha um pedreiro que foi fazer um serviço em casa, dentro de casa. E eu perguntei para ele, quantos dias o senhor leva para fazer esse serviço? Ele falou, uns 7 dias. E pedreiro, irmãos, quando ele fala 7, você põe 15. Quando ele fala 15, você põe uns 30 dias. Eu falei para minha esposa, nós vamos ficar com esse homem 15 dias dentro de casa trabalhando. Como que a gente faz para ele terminar rápido o serviço? Minha esposa falou, fica pregando para ele, que ele é muçulmano. Fica pregando o evangelho para ele, você vai ver como é que ele vai terminar rápido.
Funcionou, irmão. 3 dias e meio o homem terminou o serviço. Aí, pregando para ele, quando eu terminei, ele terminou o serviço, eu fui acertar com ele, ele falou, você não me vende um livro seu? Que era a Bíblia, ele não sabia falar. Eu fui no meu quarto, peguei uma Bíblia e fui escrever uma dedicatória para esse homem. E tem 2 tipos de dedicatórias, irmãos. Tem aquela dedicatória que você não quer pensar. Você põe Deus te abençoe e encerra. Agora tem aquela dedicatória que você quer escrever umas palavras bonitas, mesmo que você não saiba o significado, só para ficar uma dedicatória chique. Eu falei, não, eu quero fazer uma dedicatória caprichada. Peguei o dicionário de árabe, aquelas palavras compridas, que eu nem sabia muito o significado. Falei, vou escrever aqui para ficar uma dedicatória. Gastei uns 25 minutos escrevendo uma dedicatória caprichada. Cheguei com a Bíblia e falei assim, olha, esse daqui é um presente da igreja brasileira para o senhor. Ele abriu a caixa de ferramenta dele, colocou a Bíblia lá e foi embora. Passados uns 20 dias, irmãos, eu encontro esse homem na rua, eu começo a conversar com ele, e eu falo assim, depois dos cumprimentos, eu falei assim, e a Bíblia? Ele falou, está aqui. Ele abriu a caixa de ferramenta, estava do jeito que eu coloquei. Aí eu falei, o senhor está lendo? Ele falou, não. Eu falei, por que o senhor não está lendo? Ele falou, porque eu não sei ler nem escrever. Irmãos, quando ele falou isso, eu nem pensei na Bíblia, só pensei na minha dedicatória, que eu gastei 25 minutos, o homem não sabe ler nem escrever, por que eu não pus só Deus te abençoe então? Gastei um tempão, o homem não sabe ler nem escrever, e a gente é humano, nem pensei na Bíblia na hora, só na minha dedicatória. Aí o homem virou para mim e falou, é de Deus que eu não sei ler nem escrever. Eu falei, como assim? Ele falou, você viu que eu estou sempre com a Bíblia aqui comigo? E eu fiquei preocupado, falei, de repente ele está usando a Bíblia como um amuleto. Aí ele falou, então, eu carrego a Bíblia comigo todo o tempo. Quando eu encontro um amigo, eu pergunto, você sabe ler? A pessoa fala, eu sei. Você não lê aqui? Aí ele falou, quando a pessoa começa a ler, eu falo, repete, para nós dois, ó. Você viu o que está falando? Para nós dois, repete. Aí ele falou para mim, do dia que você me deu a Bíblia, mais de 30 pessoas já leram a Bíblia comigo. Eu falei, meu irmão, não vai na escola não, fica assim mesmo. Não vai estudar não, fica assim mesmo. Mas irmãos, se Deus pode usar uma pessoa semi-analfabeta no contexto do Oriente Médio, quanto mais Deus pode usar eu e você, quando nós nos colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor e levamos as pessoas não a crer numa doutrina, mas a crer em Jesus, aquele que salva todas as pessoas. Em fevereiro desse ano nós batizamos 80 refugiados num dia só, que se converteram. O pastor árabe chegou e falou, Osni, nós começamos o batismo de manhã, depois do café da manhã, na terça-feira. Ele falou, Osni, eu quero que cada um dê o testemunho de conversão. Eu falei, meu Deus, o árabe quando dá um breve testemunho, uns 50 minutos. Nós vamos ficar o dia, a noite inteira aqui. Eu falei, não vai dar certo. Ele falou, vamos dar 5 minutos para cada um falar. Eu falei, não, mas 5 minutos também, eles não vão conseguir falar 5 minutos, eles vão falar 15. Aí ele falou assim, uma frase. Eu falei, uma frase, tudo bem. Então cada um vai vir aqui e vai falar uma frase. E eles foram falando, nós fomos batizando, mas uma mulher falou uma frase que eu anotei na minha agenda. Eu acho que a frase dela resumiu o testemunho de todo mundo. E essa senhora, em lágrimas, ela disse assim, precisou a guerra chegar no meu país para eu encontrar a verdadeira paz. A guerra precisou chegar para eu encontrar a verdadeira paz. O mundo está carente, irmãos, de pessoas que levem eles a Jesus. Eles estão cansados de igreja, estão cansados da pregação, mas eles querem algo que só nós temos, que é a mensagem salvadora de Jesus. Eu quero terminar, irmão, já são 9h10, como um bom presbiteriano a gente já deveria ter terminado. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós temos um campo de refugiados lá no deserto, que é mantido pela ONU, mas é cercado pelo exército. E nesse campo de refugiados, irmãos, você precisa de permissão para entrar dentro desse campo de refugiados. E por incrível que pareça, o exército tem recusado dar permissão para muita gente, mas tem dado aos missionários. E nós temos entrado ali, irmãos, ajudado pessoas, nós levamos agasalhos, nós levamos calçados, nós levamos
colchonetes, aquecedores, porque é muito frio no inverno, e mesmo ali no deserto é muito calor durante o dia e muito frio durante a noite, eles precisam de aquecedores, e aquelas pessoas estão morrendo ali de fome, muita pobreza. O que a ONU dá não é o suficiente, e nós entramos e visitamos essas pessoas nas tendas. A maioria perderam entes queridos da família pelo Estado Islâmico, alguns perderam a mãe, outros perderam o pai, irmãos, e cada um tem uma história muito triste ali. E nós levamos também, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus e a pregação do Evangelho para essas pessoas. E tudo isso é fiscalizado pelo exército, mas como a gente leva outras ajudas, eles têm dado essa permissão para que a gente possa levar a palavra também para essas pessoas. E um dia, irmãos, eu estava com a minha equipe ali, estava um dia muito frio, mas os irmãos imaginam um dia muito frio, eu estava com 2 jaquetas, com luva, eu tremia de frio, muito frio. E nós estávamos visitando as tendas ali, e logo eu percebi um menino de uns 4 para 5 anos, de shorts, descalço, de camiseta, sem blusa de frio, sem nada. E ele ficava seguindo a nossa equipe. E quando eu chamava ele, eu falava: eu tenho uma jaqueta aqui para você, eu tenho um calçado para você, eu tenho uma calça. Ele saía correndo. E isso foi indo assim, irmãos, por umas 2 horas, essa cena se repetia. A gente chamava ele e saía correndo, a gente chamava ele e saía correndo. Depois de 2 horas, nós chegamos com a nossa equipe numa tenda. Eu falei para eles: olha, vocês entram na tenda e eu vou ficar aqui fora sozinho. Quem sabe sozinho eu consigo chamar a atenção desse menino. E ele parado ali, eu peguei e falei para ele: olha, eu tenho uma jaqueta aqui para você. Coloquei no chão. Peguei uma calça que dava certo para ele, falei: eu tenho uma calça para você, vem aqui, está muito frio. Eu tenho um calçado, coloquei um tênis legal aqui. Eu fui colocando as coisas, o menino dava 2 passos e parava. Dava 2 passos e parava. Aí eu lembrei que na minha mochila de costas, irmãos, eu tinha pacotes de bala, chocolate, pirulito. Falei: agora eu conquisto esse garoto. Eu desci a minha bolsa, abri o zíper, peguei e falei para ele: olha, eu tenho bala aqui, coloquei no chão. Eu tenho chocolate, pacote de chocolate aqui. Eu tenho pirulito, coloquei no chão. E esse menino veio se aproximando, se aproximando. E quando ele estava bem próximo de mim, as coisas estavam tudo no chão. Falei: o que você quer primeiro? Você quer um chocolate? Você quer um tênis? Você quer uma calça? O que você quer primeiro? E aquele garoto, irmãos, ele olhou para mim, falou: tio, eu quero um abraço. Eu abracei aquele menino, irmãos, como se fosse meu próprio filho. Eu estava muito emocionado, com vontade de chorar, mas eu falei: meu Deus, eu não posso chorar, porque essa criança já sofre tanto aqui. Eu não quero que ele veja isso. E eu abraçado com aquele menino, irmãos, eu olhava as coisas no chão, e eu pensei assim: com tantos atrativos para uma criança de 4 anos, a carência dele era emocional, era tão grande, que ele preferiu um abraço do que qualquer outra coisa. Eu chamei a minha equipe, nós fomos visitar a tenda desse menino, e nós descobrimos, irmãos, que esse garoto, ele viu os pais dele serem assassinados pelo Estado Islâmico na frente dele. Ele viu o irmão dele sendo assassinado, e sobrou ele, uma irmã e um irmão, e eles estavam morando com os avós na tenda. Ouvindo a história ali, irmãos, na tenda, esse garoto ficou o tempo todo agarrado numa das minhas pernas, e ele falava assim: ô tio, me leva com você, tio. Tio, me tira daqui. Eu não quero ficar nesse lugar de guerra, tio. Me leva para um lugar que não tem guerra. E a gente não pode fazer isso, irmãos. E eu saí dali, eu cheguei em casa, peguei a minha agenda, e eu escrevi a seguinte coisa. Eu escrevi assim na minha agenda: o que o mundo perdido hoje está precisando, irmãos, é do abraço de Cristo, é do abraço que acolhe, é do abraço que recebe, é do abraço que não julga, mas do abraço que transforma a vida das pessoas.
E esse abraço, irmãos, quem tem somos eu e você, a igreja de Cristo. Nós precisamos urgente, irmãos, para cumprirmos a nossa missão, sermos crentes mais amorosos, abraçarmos mais. E talvez o que seu filho em casa precisa é um abraço seu do pai, um abraço de verdade, um abraço demorado. Às vezes o que a sua filha está precisando é um abraço carinhoso. Às vezes o que a sua esposa está precisando para ser transformada é um abraço do seu marido e vice-versa. Aquele abraço que acolhe, que transforma, o abraço de Cristo. Talvez seu vizinho está com tantos problemas que ele não quer ouvir uma pregação, uma exposição do Evangelho, mas ele quer um abraço seu para dividir a sua dor. Às vezes o que o seu colega de trabalho que está endividado, que está com tantos problemas, ele está precisando de um abraço seu, que vai mudar a realidade dele. Um menino foi lá do Brasil me visitar e ele falou: pastor Osni, como que eu posso te ajudar aqui? Se eu não falo inglês, eu não falo árabe, eu só falo português, como que eu posso te ajudar aqui? E eu falei: tem duas coisas que você sabe fazer que não precisa de línguas. Você sabe sorrir e você sabe abraçar. Eu falei: sorria para o máximo de pessoas que você puder e abrace bastante. Depois de 15 dias, irmãos, nós fomos fazer uma despedida para esse menino e 60 garotos vieram e fizeram um bolo com ele. E esses meninos começaram a falar várias palavras de elogio. Ele não entendia nada. Mas no meio dali, aquele garoto brasileiro saiu dali, a primeira experiência dele no Oriente Médio, ele sai chorando, e ele vem na minha direção, e ele diz assim: pastor Osni, eu não entendi uma palavra que esses garotos falaram, mas eu nunca me senti tão amado que nem o dia de hoje. Eu nunca me senti tão amado. Irmãos, nós estamos precisando urgente abraçarmos mais e levarmos essa mensagem, esse abraço de Cristo que transforma. Muita gente ajuda os refugiados, irmãos, mas são só os missionários que sentam com eles na tenda, que ouvem as suas histórias, que tocam neles, que abraçam eles. Eu entrei numa tenda esses dias, a mulher chegou, nós não conhecíamos a família, e a mulher viu minha esposa, ela caiu nos braços da minha esposa, ela abraçou minha esposa, ela chorou, ela chorou, ela chorou. A gente não conhecia ninguém ali. E depois de um tempo, minha esposa abraçada, que é aquela mulher refugiada que perdeu várias coisas, a mulher soltou minha esposa e ela disse assim: como você me ajudou, como você me ajudou. E minha esposa pensando na mente dela: eu não fiz nada, Jesus, irmãos, ele tinha poder de curar as pessoas com a palavra dele. Mas ele fazia questão de tocar nas pessoas. Ele impunha as mãos. Ele não precisava disso. Ele tinha poder na palavra dele. Mas ele fazia questão de tocar nas pessoas, porque o toque faz toda a diferença. Vou terminar de verdade agora. Meu pai foi muito duro comigo, irmãos. Eu venho de uma família pobre, 9 filhos. Eu sou o número 7. Da família, eu não sabia porquê, até quando me converti, eu vi que na Bíblia o número 7 é o número da perfeição, eu gostei. Com 19 anos eu me converti, eu nunca tinha recebido um abraço do meu pai. E eu falei assim: eu vou começar a abraçar meu pai. E o primeiro abraço parecia que eu estava abraçando uma estátua, um robô, aquele abraço tão frio, tão duro. Mas eu insisti. E eu comecei a abraçar, até que chegou um ponto que o abraço do meu pai ficou tão longo que aí estava me incomodando já. Mas mudou a história da vida do meu pai. Sem palavras, simplesmente com o toque, com o abraço. Abrace mais, meu irmão. Abrace seu filho às vezes está longe de Deus porque falta o abraço seu. Às vezes sua filha está andando longe de Deus porque ela recebeu mais carinho fora de casa do que na sua casa. Perto de Jerusalém, um cristão abriu um restaurante. Ele colocou umas cestas assim, que se você deixar o seu celular ali, você tem 50% de desconto na conta. Você sentar na mesa sem celular,
ele dá 50% de desconto. Ele falou para mim: pastor Osni, muitas famílias chegaram para mim em lágrimas e disseram assim: eu quero pagar a conta cheia, porque você me presenteou. Eu nunca tive uma conversa tão boa com meu filho como eu tive hoje aqui no restaurante. Eu nunca tive um tempo tão bom com a minha esposa como eu tive hoje aqui, sem celular. Hoje nós somos uma sociedade tão isoladas, que a gente senta no restaurante, cada um toma o seu celular, e a gente não se toca mais. Nosso contato é virtual. E nós precisamos urgente, irmãos, abraçarmos mais. Que você seja um crente mais amoroso e alcance os perdidos com o seu abraço, com o abraço de Cristo. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, ore ao Senhor e peça que Ele te ajude a ser um crente mais amoroso, a ser um marido, uma esposa mais amorosa. Que você aceite o desafio hoje de abraçar seu filho, sua filha, seu esposo, seu marido, seu vizinho, seu colega de trabalho. Eu não sei, Deus vai colocar para você as pessoas que estão necessitadas desse abraço. E só você, meu irmão, tem esse abraço especial, que é o abraço de Cristo, porque Cristo habita em você. Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado por essa igreja, pela liderança, pelos pastores, os presbíteros, ó Pai. Obrigado porque essa igreja semanalmente tem aberto as suas portas para proclamar as boas novas de salvação. E que o Senhor continue, ó Pai, usando a tua igreja, para que ela possa ser uma igreja amorosa, uma igreja hospitaleira, uma igreja que receba os perdidos com o abraço de Cristo. E comece essa transformação em nós hoje, ó Pai, para que ao chegarmos na nossa casa, ou mesmo antes de chegarmos, possamos já praticar essa linguagem do toque, essa linguagem do amor, essa linguagem do abraço transformador, acolhedor, o abraço de Cristo. Que a começar em mim, ó Deus, todos nós possamos sermos crentes mais amorosos e que possamos ter coragem para sermos diferentes e um compromisso para fazermos diferença. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Obrigado, pastor Oni, pela sua palavra, pelo testemunho. Leva o nosso abraço para a sua família, para a sua igreja secreta. E que Deus continue abençoando o seu ministério lá.